Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Neuroexcelência e hoje nós temos a honra de ter aqui na nossa mesa o Dr. Luiz Pedro. Muito obrigada, Dr. Luiz, mais uma vez pelo seu convite aceito aqui conosco, né? É um prazer imenso poder estar aqui, conversar com o senhor, bater um papo e levar um pouco mais de conhecimento para todas as pessoas que puderem nos ouvir. Obrigado, Cíntia, pela oportunidade, né? Sempre é bom estar junto, discutindo, conversando sobre neuro, né, de excelência, que a gente tenta fazer todos os dias, tanto eu como você, né? Então, é um prazer. Obrigado mesmo pelo convite. Gente, eu vou ler um pouquinho do currículo deste homem, porque ela é maravilhoso e toma a liberdade de ler, porque não dá para decorar, porque é tanta coisa. Ele é neurocirurgião formado pelo Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Neurologia, neuroradiologista terapêutico pelo Complexo Hospitalar da Santa Casa, também de Porto Alegre, e com o certificado na área de atuação emitido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e a Sociedade Brasileira de Neuroradiologia. Ele pertence ao corpo clínico aqui do Hospital São José, em Criciúma, do Hospital Unimed, do Hospital São João Batista e também do Grupo Unimed Tubarão. É um imenso prazer mais uma vez estar aqui com você e ele ainda é professor de neuroanatomia e neurofisiologia na Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, da nossa Unesc. E ainda é sócio proprietário da Clínica NeuroSul Neuroespecialistas aqui em Criciúma. Vamos ao nosso bate-papo. Doutor, primeira pergunta. Qual é a importância de uma prevenção, de uma saúde de qualidade para prevenirmos doenças neurológicas, tanto acometimentos neurológicos como doenças degenerativas? Olha, a prevenção é a chave de toda a medicina, né? Principalmente nas doenças do sistema nervoso. O sistema nervoso a gente fala de cérebro, de medula, de coluna, né? E a gente sabe, eu dou aula de anatomia ali na Unesc e eu sempre passo para os alunos que o nosso sistema nervoso ele está totalmente protegido. Ele está dentro, os ossos protegem o sistema nervoso, tanto por fora, o líquor protege o sistema nervoso por dentro, por um motivo muito importante. O sistema nervoso ele tem uma capacidade de regeneração, a gente sabe que tem, mas uma capacidade que exige muito esforço, né? Exige muita demanda, né? Então, a gente tem que sempre tentar evitar de que um dano aconteça no sistema nervoso, né? Porque depois é difícil, a gente precisa fazer muito esforço para recuperar um dano neurológico. Então, a prevenção é fundamental para todas as doenças, mas para o do sistema nervoso ainda mais, né? Exatamente. E a gente poderia dizer que o estresse, ele pioraria algum quadro clínico degenerativo ou neurológico, vamos falar assim? Total, né? O estresse, ele afeta, ele desregula toda a homeostase, né? A homeostase é o equilíbrio do nosso organismo, né? E o estresse, ele afeta esse equilíbrio. E está na gênese de várias doenças, né? Uma das mais frequentes aí na neurologia é o AVC. Né? É um dos principais fatores de risco para o paciente ter um AVC, né? De todos os tipos, né? Tanto AVC isquêmico como hemorrágico, né? Um dos pacientes que a gente costuma atender muito é o paciente com aneurisma cerebral roto, né? Rompido. E o protótipo, né? O estereótipo de paciente perfeito, nesse caso, perfeito não, mas o típico, né? É aquele empresário, aquele profissional que está num momento muito estressante da vida, seja por problemas financeiros, seja por problemas familiares, né? E aí, nesse momento que ele descobre a doença, nesse momento que o aneurisma rompe, ou ele pode ter um outro tipo de AVC, um AVC hemorrágico por ruptura de outra artéria e tal. Então, o estresse, de fato, ele é um componente fundamental aí para criar uma doença neurológica. E eu trabalho com reabilitação, né? Então, a gente tem algumas estratégias terapêuticas também, principalmente com as neuromodulações não invasivas, em que a gente trabalha depressão, ansiedade, em que a gente regula neurotransmissores. Neurotransmissores são os nossos... a nossa gasolina, digamos assim, né? Para o cérebro trabalhar, para que os neurônios se liguem, a gente precisa de um condutor, digamos assim, que são os neurotransmissores, para quem precisa nos entender melhor. E aí a gente tem muitas estratégias, né, terapêuticas, não só da parte da fonoaudiologia, não só da neuromodulação, mas também de suplementações, de equilíbrio fisiológico, para que a gente minimize os impactos de uma vida estressada, em que todos vivemos hoje, para que a gente evite problemas futuros.
dentre tudo, assim, que o senhor me conhece, enfim, o que o senhor nos traria de, sei lá, algumas dicas para as pessoas? O que seria legal a gente procurar? Porque é fácil dizer, não, olha, você não pode se estressar, porque o estresse é um risco causador de um AVC, né? Tá, tudo bem, mas aí eu faço o quê da minha vida, né? Então, existem opções. Quais são, assim, as melhores opções para a gente dizer para as pessoas, assim, para que realmente as pessoas se cuidem? O estresse é uma questão multifatorial, né? Queria eu ter uma pílula em que eu desse para você e acabasse o estresse. A gente também quer. Acabasse os problemas, né? Isso, de fato, é algo muito mais complexo que envolve uma série de fatores, né? Isso. É claro que a gente pode se proteger, tentar neutralizar a maior parte desses fatores, né? E isso vai desde práticas de exercício físico, né, que isso é fundamental, e eu sei que não é fácil a gente botar no nosso dia a dia, né? A rotina diária, a gente arruma sempre uma desculpa. Exato, nós mesmos antes de começar aqui estava conversando como é difícil, isso, né, a gente adequar a nossa rotina até para fazer um podcast, exatamente, né? Então, imagina fazer um exercício que precisa ser rotineiro, precisa ser... Demanda tempo, de fato, literalmente demanda exato. tempo, né? E sem contar no apoio, né? Você precisa ter apoio familiar para você enfrentar as dificuldades do dia a dia, né? Uhum. Claro que em alguns momentos medicações vão ser necessárias, né? Isso a gente sabe que o equilíbrio químico do nosso cérebro, muitas vezes você precisa de uma ajudinha química também para equilibrar essa questão e você atingir esse controle de maneira adequada, né? A gente sabe que tem as técnicas de neuromodulação que você também traz, né, e tal. Então, é uma questão multifatorial, né? O paciente, ele precisa estar envolvido e ele precisa saber que não existe uma solução pílula mágica, né? Única. Uhum. Ele vai precisar de ajuda de vários profissionais, vai precisar muito da força de vontade dele também. Um ajuste, né? Entre a ajuda do profissional, porque muitas vezes eu vejo isso muito na prática clínica, que o processo terapêutico, ele nunca é ir a uma consulta e sair de lá com algo resolvido, né? Na medicina, algumas coisas se pontuam e se resolvem com uma medicação. Mas mesmo assim, quando você prescreve uma medicação, o paciente tem que tomá-lo diariamente. Sim. Então, exige muito a participação. Então, às vezes as pessoas procuram um profissional da saúde como algo milagroso. Eu vou no consultório e volto e queria que a minha vida tivesse resolvida. E não é. A gente precisa de um processo terapêutico. E isso também que bom que as pessoas possam tomar consciência e viver dessa forma preventivamente, para não chegarem em nós com uma necessidade mais extrema ou uma fase aguda, né, de um acidente vascular cerebral, por exemplo. Me conta um pouco, o senhor atende muito, né, o acidente vascular cerebral. Essa é uma das suas maiores demandas hoje, em consultório, em clínica, em hospital? Isso. Como você falou ali na apresentação, eu sou neurocirurgião, né? Mas eu acabei me subespecializando, fiz a neuroradiologia intervencionista, que é uma sub-área da medicina que lida com métodos minimamente invasivos para tratamento das doenças cerebrais, né? Quando eu fiz neurocirurgia a gente abrange uma série de doenças, como, por exemplo, tumor, aneurisma cerebral, a gente atende os traumatismos cranianos, né, os pacientes vítimas de acidente, pacientes com problemas de coluna. Mas uma coisa que me agoniava, assim, era o seguinte, ter que abrir, né? Você tem que abrir a cabeça do paciente para fazer algum tratamento nele, né? Ou a coluna, enfim, né? E eu vi que existia uma solução que fazia um bypass aí, que pulava essa etapa, em que a gente conseguia chegar dentro do cérebro, por dentro das artérias. Então, isso é a base da neuroradiologia intervencionista, né? Então, a gente usa tecnologia e conhecimento técnico para acessar o cérebro sem invadi-lo, né? Ou invadi-lo da maneira... minimamente invasiva. Exato, de maneira mínima, né? E o AVC é a grande doença que se beneficiou disso, porque o AVC, ou ele é a ruptura de um vaso, né, quando é hemorrágico, ou ele é a obstrução de um vaso. Então, em vez de eu chegar por fora nesse vaso, é muito mais fácil eu chegar por dentro. Os danos são infinitamente menores. Né? Exatamente. Então, hoje eu foco muito em AVC por causa disso, né? Porque eu tenho uma ferramenta muito poderosa para tratar o AVC. Eu já tive a honra de atender alguns pacientes seus, né? Pós-intervenções suas, e realmente
os danos, a sintomatologia, o quadro clínico desse paciente que vem com uma cirurgia dessa. E às vezes é um AVC importante, né? É uma artéria importante que estava obstruída. E quando vocês conseguem resolver isso de uma forma minimamente invasiva, as sequelas são muito menores. Sem dúvida. E a nossa parte de reabilitação é muito mais rápida. A gente consegue muito mais sucesso terapêutico com uma cirurgia minimamente invasiva, igual a que vocês executam, né? É um prazer quando chega um paciente que vem de vocês, assim. Sim. Porque, e claro, eu entendo que muitas vezes também não é possível, né? Imagino eu, que quando chega um paciente no AVC, nem sempre essa técnica seja a suficiente. Às vezes é necessário também a abertura de crânio, enfim. Mas é sempre muito bom reabilitar, facilmente mais reabilitável, digamos, seja essa palavra, não sei. É um paciente que tem uma cirurgia minimamente invasiva. Porque, além de a gente, às vezes, não deixar o paciente com sequela, e aí ele não precisa mais da gente, né? Que bom, né? Exato, nós somos os profissionais Adoro. que não queremos que o paciente precise da gente. Dar a alta de um paciente neurológico é o céu para nós, não é? Exato. Mas muitos vão ainda precisar, né? E aquele paciente que recebeu o tratamento adequado na fase aguda, né, vocês vão concordar que eu tenho um exército de neurônios preservados que na hora que eu estimular esses neurônios... Eles estão prontos para trabalhar. Eles vão voltar a trabalhar e o paciente vai recuperar. Então, isso mesmo. Lidar com o paciente neurológico é muito bacana porque é um contínuo, né? Doença aguda, tratamento agudo, reabilitação depois, né? Isso. Então, o cuidado só continua, né? Ele não é isolado, né? Não. Não adianta nada eu fazer o meu procedimento lá que eu aprendi a fazer e tal... e eu não ter o final da cadeia, né, de maneira adequada. O meu paciente, ele não vai ter benefício. Exato. Né? Então... É porque a reabilitação, ela reorganiza, né? Ela reorganiza aquilo que o acometimento causou. Eu sempre uso muito uma expressão, não sei se estaria certa, enfim, de que o AVC, ele é como se fosse um furacão em meio a um cérebro. Ele não destrói a cidade toda, ele não destrói todo o cérebro. Mas aonde ele passa, ele deixa uma destruição. E a gente precisa reorganizar aquele lugar que foi destruído. Alguns lugares desta passagem deste furacão, eu preciso limpar entulho. Vai ter coisa que eu não vou reaproveitar. São neurônios que realmente, infelizmente, foram acometidos. Mas tem muitas outras coisas ao redor que estão prontas para reorganizar e para fazer funções do ladinho, né? A gente diz que os neurônios se dão as mãos. A neuroplasticidade, ela faz isso, sem né? Dúvida. E quanto mais neurônios amigos estiverem ao redor, minimamente invasiva, a coisa flui mais fácil, não é? Essa questão do furacão, é verdade, a gente vivencia... A gente vê isso diariamente, né? E eu vivenciei isso na prática. Meu pai sofreu um AVC anos atrás, que ele ficou com afasia de Broca, né? Perdeu, para quem não... Isso, nem todo mundo pessoal o que é uma afasia de Broca. Técnico que está acompanhando o podcast, né? A afasia de Broca o paciente, ele entende tudo, mas ele não consegue... pronunciar nenhuma palavra. E isso é um furacão mesmo. Porque você se vê imerso num momento em que tudo desorganiza. Né? Então, a gente vê isso acontecer na vida dos pacientes e quando a gente sente na pele, a gente sente muito mais. Né? A gente entende muito mais o que eles sentem. Com certeza. Né? E a gente valoriza ao mesmo tempo a questão da reabilitação. O pai, por exemplo, voltou em pouco tempo a falar porque ele recebeu o tratamento agudo de maneira muito rápida, muito adequada. Né? Em 2 horas ele estava com o tratamento e depois ele fez fonoaudiologia diariamente. E ele voltou a falar. Um bom processo do 0 ao terapêutico 100%. No tempo certo, né? Isso é importante também falarmos de tempo de reabilitação, não só na fase aguda, né? Estar imediatamente no hospital, pedir socorro, ser bem atendido no hospital, né? Ter uma boa equipe e também no pós-alta, uma reabilitação de intensidade, de qualidade, não só fonoaudiológica, muitas vezes a fisioterapia faz parte desse processo. Eu sempre digo um bom nutricionista também, né? Na parte fonoaudiológica, essa questão da alimentação, eles saem muito debilitados, né? Pacientes muito tempo acamados, ficaram aí, às vezes, 10, 15, 20 dias em UTIs. Então, eles perdem muita massa muscular, que já não tinham muitas vezes, né? Se tratando de pacientes idosos, por exemplo, em que a reabilitação do tempo adequado faz toda a diferença. Tu pôde vivenciar isso na prática com teu pai. Sem dúvida. E quanto mais precoce, melhor, né? Acredito que você vê os resultados, né? Aquele paciente que já identifica, já sai consciente do evento agudo ali, que precisa reabilitar o quanto antes, esses costumam ter os melhores resultados. É triste, às vezes, quando a gente vê aquele paciente que deixou passar, né, aquela janela mais voltou importante. Anos a fio
do evento, né? E aí, claro que a gente ainda tem o que fazer para beneficiar esse paciente, mas seria muito melhor quanto mais cedo fosse. E muito menos sofrimento, né? E muito menos sofrimento, né? Não teria perdido esse... Tanto tempo. Com dano. Isso é uma coisa bem importante de falarmos, assim. Eu presencio muito isso, né? Eu tenho das duas formas, assim. Eu tenho muitos pacientes que chegam de forma imediata, muitas vezes indicado mesmo pela equipe médica. Procura fonoaudiólogo o mais rápido possível. E tem gente que os pais ainda estão no hospital. Minha mãe vai ter alta agora, meu pai teve episódio e tal. Mas ele já teve alta? Não, ele vai ter alta semana que vem. Não, então então vamos esperar chegar em casa para poder marcarmos a consulta, a primeira avaliação, enfim. E a gente tem aquele que acha que, porque ele vai ficar bom, eu vou dar esse tempo para ele se reabilitar, porque a gente também entende que num quadro como esse, quando tu vai para casa com um familiar teu num quadro pós-AVC, por exemplo, a vida vira de pernas pro ar. Um furacão, literalmente. Então, a gente não consegue, às vezes, imagino eu, o desespero dessas famílias, né? Eu não passei por isso pessoalmente, assim, graças a Deus ainda. E nem quero viver, né? Mas é uma desorganização de uma rotina familiar que a gente entende que a família às vezes não dá conta de tudo. E da parte fonoaudiológica, principalmente, a gente percebe muito que as pessoas priorizam a fisioterapia, porque daí tem a questão do caminhar, do andar, minha mãe precisa voltar a andar, meu pai precisa voltar a caminhar. Acho que é mais visível, né? Mais grotesca a falta de autonomia no caminhar, nos movimentos, né, do que propriamente dito da fala. Então, às vezes as pessoas dizem, mas meu pai não tá falando. Não, mas acho que ele vai voltar a falar. Tu acha que dá para esperar? Não dá para esperar. Né? É um turbilhão, a gente sabe que mas quanto menos esperar, menos sequelas a gente vai ter e melhores resultados a gente vai alcançar. Porque o tempo é importante. Agora, por que o tempo é importante? Tu consegue explicar um pouquinho para as pessoas também? Acho que é legal a gente mostrar o porquê. Porque a gente dizer que é fácil, né? Agora, por que quanto mais ágil o processo terapêutico, melhor? O tempo é fundamental porque no momento em que há um dano neurológico, a gente citou aqui o AVC, mas pode ser uma série de causas. Qualquer doença que causar um dano neurológico ali, em que houve uma lesão cerebral, medular, é candidato a isso, né? E o que acontece? Aquela desregulação total de um sistema que estava funcionando perfeitamente, vai haver uma tentativa do organismo, ainda bem, essa é a grande mágica do negócio, né? De reestruturar aquilo, né? E você tem que aproveitar esse impulso, né, do sistema nervoso e ajudá-lo ele nesse caminho. Empurrar junto, né? Para ele não criar caminhos errados. Alternativos errados. Exato. Muito mais longos, muitas vezes. Que depois a gente tem que desfazer, né, para refazer um caminho adequado, né? Isso mesmo. Então, pensando que quando um neurônio se perde a rede de comunicação dele. Né? E a gente tem que tentar manter essa rede, ou que alguém, pelo menos algum neurônio, assuma, né? É o que a gente chama que a plasticidade, né? O cérebro, ele é moldável. Isso é bacana, né? O cérebro, né? Ele é moldável. Na hora que a gente está estudando alguma coisa, nós estamos moldando o nosso cérebro. A anatomia dele vai ser diferente antes de você ler alguma coisa e depois. Né? E é isso que nós fazemos na reabilitação. Né? A gente vai moldar o cérebro de novo desse paciente para ele voltar ao máximo possível como era antes. E é lindo de ver, né? Como ele realmente é moldável. A gente percebe isso na prática também. Na reabilitação, os pacientes que são mais letrados, que são aqueles pacientes que tiveram uma vida de cultura, de leitura, às vezes uma segunda língua, uma terceira língua poliglota, enfim, pessoas que tinham o hábito de tocar algum instrumento musical, eles também têm um processo de reabilitação melhorado. Isso muito pela neuroplasticidade, daquilo que já aconteceu, dessa modulação, desse cérebro que foi construído, né, ao longo de uma vida inteira. E isso permite também um processo de reabilitação muito mais ágil, muito mais eficaz também. Sem dúvida. Mais conexões foram criadas, né? Esse paciente estimulou a vida inteira o cérebro dele. Ele tem uma reserva, ele pode perder um pouquinho, que vai ter muito neurônio ao redor que vai assumir essa função, ou que vai... Então, de fato, estimular... Eu comparo o cérebro como um músculo, né? Se você não estimula esse músculo, ele não vai crescer, ele não vai hipertrofiar, você não vai ter o resultado que você gostaria se não for para a academia, né? Isso mesmo. O cérebro é a mesma coisa, você precisa treinar ele de alguma maneira, né? E muitas vezes, quando a gente está numa situação de dano, em que a gente precisa de algo mais,
além dos estímulos, muitas vezes a gente tem que dar algo complementar, né? E até uma coisa que a gente faz, por exemplo, para paciente com AVC, muitas vezes a gente utiliza da estimulação magnética transcraniana, né? A neuromodulação como um todo, todas elas, né? Beneficiam. É como se fosse um turbo, né? Vamos dar um turbo nessa plasticidade para ver se esse paciente melhora mais, né? Tu percebe diferença nos teus pacientes que, na reabilitação, participaram de algum processo com neuromodulação e sem o processo de neuromodulação? Vamos pensar numa reabilitação convencional e numa reabilitação com neuromodulações. Tu consegue ver isso na tua clínica, a diferença da evolução desses pacientes? Total, não só eu, mas os próprios pacientes. Eles mesmos percebem um aceleramento. Um pulo, né? Aumentei 2, 3 degraus, né? Coisa que talvez sozinho fosse mais lento, né? Eu falo, a neuromodulação não vem para substituir, né? Importante falar isso. Ele é complementar, né? O papel ali do profissional, que é o protagonista, né? A gente fala da fala, é o fonoaudiólogo que tem que estar ali causando o estímulo. Isso. A neuromodulação, ele é um sensibilizador, ele é um complemento, né? O turbo, né? O turbo, ele não é o motor. O turbo, ele é um elemento do motor. Sem o motor, o turbo não funciona. Exatamente. Então, os pacientes, eles referem, né? E não só isso, né? Os pacientes, a gente vê, e as evidências, né? Quando a gente vai bolar um tratamento, a gente precisa de evidência. Exato. A neuromodulação para AVC é nível A. Nível A é, né? Quando você recebe uma nota A na escola, é porque você está no topo, né? Então, ou seja, você tem evidência forte, científica, mostrando que é benéfico para esses pacientes, né? Isso é muito legal a gente falar. Às vezes eu digo assim que quando as pessoas me procuram, né, daí eu vou explicar como que a gente trabalha, de que a gente não faz só uma terapia convencional, de que a gente tem a neuromodulação a nosso favor, assim. E a gente fala tão bem, porque eu sou apaixonada pela neuromodulação, eu estou há mais de 10 anos só reabilitando pacientes neurológicos, e eu digo que é grotesco a diferença da evolução dos meus pacientes antes, quando eu era apenas uma terapeuta convencional, e hoje com a neuromodulação. E eu fico encantada e apaixonada. Mas aí, a gente, vendendo o nosso próprio peixe, parece que a gente está fazendo papo de vendedor, né? E as pessoas dizem, mas será que é tudo isso? E aí, a gente sente assim, na conversa das pessoas, será que ela não está querendo me vender algo que não existe, ou que é tão lindo, e será que funciona mesmo? Acho que não funciona tanto assim. E eu já tive até familiares, assim, que já chegaram para mim e disseram, assim, quando a gente te contratou, a gente teve boas referências, as pessoas, graças a Deus, aqui na nossa cidade eu tenho um bom nome, né? A gente zela muito por isso. Então as pessoas vêm para mim com muitas referências, já por muita indicação. Mas mesmo assim, a gente também tem que mostrar quem somos, né? Porque a indicação não garante nada. E aí, quando a gente vai trabalhar, assim, eu já tive pacientes, assim, familiares que me disseram, nossa, quando eu conversei contigo a primeira vez, tu falou tão bem dessa coisa que tu usa e tudo. E eu achei que era meio papo de vendedor, assim. Mas vendo a minha mãe, em questão de 2 semanas, ela é outra pessoa. Hoje eu posso te dizer que realmente a tua conversa não é papo de vendedor. Sim. Ela é real. E a gente vê a evolução da minha mãe, nesse caso, foi um menino que falou pra mim, né? E vou te dizer, realmente, assim, tu precisa falar mais sobre isso. Porque as pessoas precisam acreditar mesmo naquilo que tu tá dizendo. Porque eu acreditei, mas porque algumas pessoas me indicaram. Então eu digo, bem, já que me indicaram, eu vou acreditar também, né? Mas tu precisa mostrar isso pras pessoas, porque faz diferença mesmo. Olha só, minha mãe não falava nenhuma palavra, faz 15 dias que tu tá com ela. E olha quanto que ela já ganhou, ela já tá falando frases. Então assim, e é muito mágico, é lindo de ver. Mas isso também é muito importante de reforçar. Porque ele é só um turbo. Gostei muito dessa tua colocação. Ela não é um motor. Eu acho que isso é fundamental. E quando a gente trabalha com reabilitação, eu trabalho muito. Hoje de manhã eu atendi um senhor com AVC. Faz 40 dias que ele teve AVC. E a família disse, nossa, essa semana foi uma semana difícil. Porque eu saio da terapia e eu deixo muitas atividades. Porque o cérebro, ele é construído diariamente, a reabilitação ela é diária. Se eu não estou na casa do paciente todos os dias, mas eu preciso que a família reproduza algumas coisas daquilo que eu estou solicitando, porque eu entendo que esse cérebro está percorrendo caminhos do meu raciocínio clínico, né? E a esposa disse, nossa, a semana foi difícil, porque ele ficou muito frustrado, que ele conseguiu fazer algumas coisas, mas outras ele não conseguiu. E eu disse, esse é o processo, ele não vai fazer tudo de uma vez só. Ele vai ter que errar, igual na escola quando a gente é mais novo, a gente tem que errar para poder aprender. A gente tem que ler errado para poder aprender a ler. A gente vai escrever com trocas para poder aprender a escrever melhor. Né? É um processo. E processo, ele não é
Hoje eu fiz errado, amanhã eu faço certo e pronto. Não, é errar para acertar, errar para acertar. E isso é uma constante, né? Sem dúvida. Winston Churchill já falou, né? O sucesso, ele é ir de fracasso em fracasso sem desistir, né? Ou seja, você tem que estar todo dia se pondo à prova, né? E o paciente que perdeu alguma função, se ele não botar à prova, ele vai errar, né? Sempre que um paciente chega com AVC não, mas com déficit neurológico, chegou, o paciente tem uma paresia aqui, uma perda de força, né? Do membro superior, vamos dizer, ele perdeu a força na mão, né? E geralmente o destro, então, perdeu a força na mão direita, por exemplo. E ele chega no consultório, eu vou cumprimentar ele na mão direita. Eles normalmente querem levar à esquerda, não é? Eles vão na esquerda aqui, por mais que ele... E aí eu explico, olha... Você tem que usar a mão ruim, senão ela vai atrofiar. Ela que está precisando de estímulo, né? Então, e não pode desistir, né? Um grande problema desses pacientes é que, eu entendo, né? A gente fica frustrado, claro. Ainda mais doenças que são de um dia para o outro. Né? Você está bem num dia, no outro dia você está com um déficit neurológico, como é o caso de um traumatismo ou de um AVC, por exemplo. Eu entendo totalmente o paciente... fica frustrado, fica triste, né? Se pergunta por que eu. Isso é tudo normal. Só que chega num ponto em que você tem que tomar uma atitude. Sacudir o esqueleto e dar uma volta por cima. Peraí, agora eu posso mudar isso aqui? Estoicismo, né? Posso mudar? Não posso. Ok, então posso mudar o que aconteceu, né? Mas posso mudar o desfecho? Posso mudar daqui para frente. Para trás eu não mexo mais, mas para frente eu melhoro muito. Se depende de mim, ok, vamos lá, né? Perfeito. Então, uma das coisas que limita muito esse processo é o desânimo, é a depressão, é a desmotivação do paciente. Né? Nós, como profissionais, a gente tenta, né? É nosso papel, e eu passo isso para os meus alunos na faculdade também, que é nosso papel não só para escrever, ou não só fazer alguma terapia com o nosso paciente, mas estar do lado dele e motivá-lo ele a seguir em frente. Não deixar né? a peteca cair, né? Exatamente. É isso. E eu digo isso, e hoje eu reforcei isso também nessa casa que eu fui, a importância de, ok, hoje eu não tô bom, hoje eu não tô bem, não foi um bom dia, tá tudo bem a gente se permitir neste dia não estar bem, mas amanhã você tem que levantar bem, sacode a poeira e amanhã tá tudo certo, vamos dar a volta por cima. E a gente tem que enfrentar os leões de frente, eu sempre digo, né? Levanta esse rosto e olha de frente pra tua dificuldade. Ela é real, mas ela não vai deixar de ser se você virar de lado. Ela vai te acompanhar muito mais tempo. Então, enfrenta, que agora é a hora. E enfrenta, é frustrante, porque é isso. Ontem eu pegava, escrevia, hoje eu não escrevo. Mas como assim que hoje eu não escrevo mais? Eu quero escrever. Ok? Talvez aquela vida exatamente como era antes não vai voltar. Né? E eu digo isso também por conta própria. Assim, eu fiz cirurgias na perna, então eu não tenho o mesmo caminhar, eu não tenho mais o mesmo equilíbrio. Ok, eu poderia estar em cima de uma cama, poderia ter me acomodado, poderia ter ficado onde eu estava. Não, este não é o lugar que eu quero estar. Eu fui lutar. Então, hoje, eu tenho as minhas limitações. Eu também tenho. As minhas nem são neurológicas, são só periféricas. E elas já são limitações, elas são reais. Sim. Mas elas não me derrubam. Elas estão aqui, eu entendo que eu tem coisas que eu não posso mais fazer, que eu já fiz muito, hoje não posso mais. Ok, o que eu posso fazer com o que eu tenho daqui pra frente? Eu não posso tal coisa, porque eu não posso. Não. Ok, não posso. Então, eu vou ficar feliz e vou fazer aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho capacidade. Sim. E é uma adaptação, né? É uma resiliência de ideias, de pensamento, de se reconstruir no novo. E muitas vezes esse novo, ele é algo que também pode nos surpreender positivamente, né? Às vezes eram pessoas que viviam uma vida que não tinha tempo para absolutamente nada. E hoje você pode se permitir ir tomar um café numa terça-feira de tarde, por exemplo. Eu tenho uma paciente minha que ela era essa pessoa que trabalhava demais, assim, e hoje ela diz, bem, eu estou nesse lugar, não posso mais trabalhar, não tenho mais autonomia para trabalhar, o que eu posso fazer? Então ela pega a cuidadora dela e vai tomar café de tarde, na terça-feira à tarde, entende? E é sobre isso também, né? É sobre se ressignificar, é sobre valorizar o que temos hoje. Eu tenho vários pacientes, aproveitando esse gancho, que a doença veio para trazer a solução da vida dela. Olha, né? Pacientes que estavam vivendo uma vida X, tiveram um evento agudo, né? Tiveram que lidar com limitações e a vida melhorou, porque ele passou a ter uma percepção da vida que muitos que não passaram por isso não têm. Começou a valorizar coisas que não valorizava, casamentos que foram até preservados, restaurados pela doença. Olha, né? Que legal. Então, existem muitas experiências de fato, de grande transformação pro bem
de uma doença, após uma doença, né? Então, às vezes o copo nem sempre é meio vazio, ele pode estar meio cheio, né? Então, mas do ponto de vista de ressignificar tudo isso, não é? Exatamente. Uma história, um paciente, assim, que tenha te marcado muito, tem, assim, uma história de toda a sua jornada aí, mais de 15 anos de formação? Olha, a gente passou pela vida de muita gente, e todo paciente, ele deixa uma marca na gente, assim, né? E eu fico feliz que muitos pacientes meus, eles se tornam meus amigos, né? Porque a gente acaba mantendo o contato, vínculo, acompanhamento, e cria uma proximidade, né? E nós temos um amigo em comum que me marcou, né? Não sei se eu acho que ela permite que a gente fale. Denise. Inclusive eles sabiam que estaremos aqui. Ele disse, pode falar meu nome. Exato. Então, tem a Denise Milanese, né, que foi uma paciente que teve um AVC agudo, né, em que a gente pôde... Importantíssimo, exato, né? Que foi, assim, uma paciente que a gente foi lá do fundo do poço, trouxe ela, e ela está num processo de reabilitação. Lindo, maravilhoso. Muito bacana, né? E outro paciente que também a gente pode citar foi o Josué, né? Eles falaram o nome dele, ele até disse que podia. Exato. Né? E o Josué é famoso porque ele já outra a história superação, dele não é? Venceu, já saiu de todas as expectativas, superou todas e mais algumas. Exatamente, e ele é um exemplo de superação, né? É outro paciente que deixa a gente também muito orgulhoso, né? E todos os pacientes que enfrentaram doenças, esses dois que eu citei, e que são teus pacientes também, isso. Né? São dois pacientes que, assim, enfrentaram doenças extremamente severas, né? Não foram doenças leves, foram doenças que foram muito impactantes. E eles são um dos maiores exemplos de como é possível ressignificar tudo isso, continuar lutando. Então, eu uso muito eles como exemplo para aquele paciente que está no começo da caminhada, né? Eles já estão do meio para frente, né? Isso aí. Então... O Josué é um caso que me impactou muito pessoalmente também, assim. E ambos, tanto o Josué quanto a Denise, a gente está citando nomes porque nos foram autorizados, claro, também. Eles vieram de situações semelhantes. Eles tiveram AVC após uma prática de crossfit, né? Exato, a gente vai entrar num tema bastante polêmico aqui, acredito, mas acho que é importante. Não é sobre ser ou não a favor ou contra uma atividade física específica, mas é porque a gente também precisa, como profissionais da saúde, trazer um alerta. Até onde é o nosso limite, onde a gente pode ir com a atividade física também? Porque hoje se prioriza a atividade física, é a qualidade de vida. Mas a gente precisa entender até onde o nosso físico permite, até que ponto o nosso corpo fisiologicamente está pronto para uma carga de um tipo de atividade física. E não é só crossfit, a gente está falando de várias outras. Já tivemos várias pessoas em outras situações de atividades físicas também que tiveram cometimentos como AVCs, né? E também paradas cardiorrespiratórias, né? Quantas pessoas também já passaram por isso? Já peguei também pacientes em parada cardiorrespiratória com corrida, por exemplo. Como que a gente pode falar com isso? O que a gente pode chamar a atenção das pessoas? Porque não é uma regra, em momento algum a gente vai falar isso aqui, é importante ressaltar, né? Bem importante, de que não somos contra a atividade física, mas precisamos chamar a atenção para um limite. O que o senhor teria para falar para nós sobre isso? Sem dúvida. É até paradoxal, né? Porque a atividade física é um dos métodos de prevenção de diversas doenças, sejam neurológicas, cardiológicas, né? É bom para a saúde mental, é bom para tudo, né? Agora, sem dúvida, a gente tem que saber os nossos limites. Esse que é o ponto, né? A diferença de um veneno para um remédio é a dose, né? Até esses dois pacientes que a gente comentou, né, tem a prática do exercício como uma causa, o que é paradoxal, o que é diferente. E né? os dois faziam atividade física há bastante tempo. Exato. Também é importante dizer, assim, eram pessoas treinadas já, né? Não foi uma coisa que entrei no CrossFit ontem e amanhã aconteceu alguma coisa, não, né? Eram histórias que estavam com uma vida saudável. Sem dúvida. E pode acontecer qualquer tipo de atividade, né? Repito, não é a modalidade que é o problema, né? Exato. O problema é você saber o seu limite, né? Porque o índice de AVCs em jovens tem crescido. Isso é um dado científico, né? Um dado real, epidemiológico. O número de AVC em jovens tem crescido. E uma das causas mais importantes de AVC em jovem
é por trauma, é por lesão. Né? Porque o jovem, por mais que pode ter fatores de risco como pressão alta, como alteração de gorduras, diabetes, tudo, é menos frequente do que no paciente com mais idade. Sim. E o jovem, pelo contrário, ele tem uma vida muito mais ativa, né? Então, a dissecção arterial, que é uma das causas de AVC em jovem, muitas vezes ocorre por um traumatismo, né? Imagina que o sangue, para chegar no cérebro, ele é levado por artérias que saem do coração, passam pelo pescoço. Às vezes, um movimento brusco do pescoço em alguma atividade pode causar uma lesão da artéria. E aí o paciente ter AVC por causa da lesão traumática da artéria, né? E é o que acontece quando a gente passa dos nossos limites em determinados exercícios. Eu já tive paciente que teve no surf, né, um surfista de alta performance, pegou um mar maior, teve uma torção no pescoço na hora que estava na onda ali, e teve uma dissecção, um AVC no mar por causa disso. Nossa Senhora. Entendeu? Ele passou do limite dele, né? Aquele mar não era para ele. Assim como já tive paciente maratonista, né? Só que esse era um paciente um pouco de mais idade, né? Ele foi fazer uma maratona, por mais que ele se preparou, mas ele passou do limite dele. Então, o grande detalhe é isso, né? A gente saber os nossos limites, né? A gente cuida até dos nossos tratamentos, a gente sabe que o nosso tratamento tem um limite, né? A partir de um ponto a gente pode estar causando mal, né? Se a gente indicar um procedimento além do que o paciente precisa. Então, a grande questão do exercício é isso. A recomendação é faça exercício. Faça o máximo que puder dentro do seu limite, né? Talvez e faça um pouco com orientação. A menos do que o limite, talvez seja, não sei. Eu acho que o exercício ele te leva a você estar se desenvolvendo, né? Mas você tem que se conhecer muito bem. Chega num ponto de performance, né, em que diferencia o atleta do praticante do exercício normal, do esportista de final de semana. E a gente tem que saber em que ponto a gente está, né? Então, se a gente quiser ser um atleta, mas ter a dedicação de uma pessoa convencional nessa questão, não vai dar bom. Até mesmo um atleta, com todo o suporte, né? Com tudo. Às vezes se lesiona. Então, esse cuidado a gente tem que ter, né? E existe algum sintoma num paciente desse, por exemplo, assim, o Josué teve, né, ele sentiu um torcicolo, por exemplo, antecipando aí a dissecção em si, né? A Denise não teve sintoma clínico, mas ela disse que teve dor de cabeça, né? Isso. Quais são outros sintomas, assim, que a gente poderia alertar, já que estamos falando disso, né? Alertar as pessoas, assim. Isso. O ponto é cervicalgia, né? Teve cervicalgia, claro que pode ser muscular, pode ser, nem toda cervicalgia, dor no pescoço, né? Vai ser uma dissecção, né? É o menos comum que seja. Isso. Mas se essa cervicalgia permanece e vem acompanhada de algum sinal focal é algum sinal neurológico específico, né? Não é difuso. Eu não estou sentindo dormência no corpo inteiro. Não, estou sentindo dormência nesse braço aqui. Uma coisa meio boba que vai e volta também. Não, tende a ficar. Tá. Ou na perna, ou vamos puxar para fora aqui. Tive uma alteração de fala, mais arrastada, uma disartria, né? Aquela articulação da palavra meio estranha. E teve um evento traumático. A gente citou o esporte, mas pode ter. Eu posso ter no participado. Carro, às vezes uma freada também, talvez. Um acidente, né? Enfim, uma queda. Você tem que suspeitar de dissecção, porque esse é um diagnóstico que a gente não pode deixar de fazer. Porque se eu tratar, eu evito que o paciente tenha um AVC. Perfeito. Né? Se ele não teve na hora que ocorreu, ele está correndo o risco de ter. Eminente para frente. Tá. Exato. E falando em traumatismo craniano, eu sei que não é bem agora a tua área de atuação neste momento, assim, né? Mas você já atendeu muito também, assim. O que você vê da questão da reabilitação de um paciente com traumatismo craniano? Porque daí normalmente não, mas aí a incidência é de mais jovens, né? Sobre a reabilitação desses pacientes, assim. O que eu vejo, assim, na experiência que a gente atende o Hospital São José, que é a fonte de trauma ali, acaba a referência do trauma do sul do estado, aqui, ali que né? chega. Ali da fronteira com o Rio Grande do Sul até próximo de Tubarão, vem tudo para ali, né? Isso.
Então, a gente atende muito trauma, assim, e uma coisa que eu percebo é que varia do tipo de lesão que ocorreu. Por exemplo, pega um paciente com lesão axonal difusa, que é uma questão mais microscópica, né? São vários neurônios que foram afetados de maneira difusa. Mas não houve, assim, um dano de uma grande área. Não foi um lugar só, né? É o cérebro inteiro que foi um pouco afetado. Assim, esses pacientes é fantástico. Eles saem em coma do hospital, muitas vezes, né? E eles entram 2, 3 meses depois no teu consultório e tu não reconhece, porque tu não consegue fazer o vínculo da pessoa que tu atendeu deitado. Não é a mesma pessoa. E a pessoa andando falando contigo, né? 100% boa, assim, né? Você... Conversando, batendo um papinho. Ele tem que te trazer na memória tudo que aconteceu para tu lembrar quem ele é, né? Então esse é o paciente que... Perfeito. Agora tem aquele paciente que na própria exame de imagem você vê que houve uma lesão grande. É pelo impacto mesmo. Aí pegou uma área específica ou pegou um hemisfério inteiro do cérebro. Esse paciente, não que ele não vá se reabilitar, porque paciente jovem, a gente sempre bota muita esperança, porque a gente sabe, né? A gente estimula e ele vem. Isso. Né? Ele vem, ele tem demais. Exato. Mas a gente tem que botar os pés no chão, né, alinhar as expectativas, inclusive com a família também, para a gente não criar falsas esperanças ali, né? É mais difícil, a gente vai ter um processo mais longo, a gente vai precisar de mais ferramenta e não vai ser tão rápido assim. Né? E quanto... Você atende pacientes com tumores cerebrais? Também. Pode contar um pouquinho pra gente também a experiência? Tô aproveitando a experiência dele, claro, gente. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho mais, né? A neurocirurgia é legal porque a gente tem uma série de doenças, né? A gente vai desde a oncologia, que são tumores, ao trauma, ao AVC, coluna, enfim, nós temos... É um conjunto, né? A gente faz... cada área tem uma causa, uma origem, mas a reabilitação... E as sequelas são diferenciadas e os processos de reabilitação também são diferentes, cada um. Sim, a gente espera coisas diferentes também, mas ao mesmo tempo são pacientes neurológicos. Então, ele tem sempre um cuidado e um olhar específico, né? Sem dúvida. Os tumores têm uma particularidade específica, que é a questão do tipo de tumor, né? Hoje um dos tumores mais complicados de todos os tumores do corpo são os tumores cerebrais propriamente ditos, os gliomas. São tumores que a medicina ainda patina muito, né? Então são tumores que a gente sabe que a gente infelizmente não vai vencer a guerra, né? Tem que ter consciência disso, mas que a gente pode fazer uma batalha bonita, a gente pode, né? Dar qualidade de vida para esse paciente, né? Isso é muito importante a gente falar em qualidade de vida, né? Porque nem sempre, falando principalmente em tumores, também todos os pacientes neurológicos, né? Mas é porque então ele vai ter um tumor, a gente não vai conseguir tirá-lo de um quadro clínico. Talvez a gente não tire. Mas entre não tirar de um quadro clínico e dar qualidade de vida, existe um caminho imenso a ser trabalhado. E uma doença que não tem cura não significa que é uma doença em que você não pode trabalhar a qualidade de vida, né? Claro que não são comparáveis, mas o diabetes não tem cura. Você nunca vai deixar de ter diabetes. Mas que você pode fazer com que a trajetória desse diabetes seja diferente, você pode, né? E ter uma boa vida, né? Exatamente. Caminhar junto com ela, né? Exatamente. E os tumores do mesmo processo. E os tumores, nesse caso, nesse grupo do mal, vamos dizer, né? É assim, mas nós temos vários tumores que são potencialmente curáveis. É aquele paciente em que, inclusive, ele vai fazer acompanhamento para monitorar, mas provavelmente esse tumor não vai voltar mais depois de uma cirurgia, por exemplo. Eu já peguei alguns casos bem legais. Reabilitações bem bacanas. E o foco do tumor, a gente atua muito na prevenção, mas não na prevenção do tumor. Quando a gente sabe que tem um tumor diante da gente ali, a gente tem que tirar esse tumor, na maioria dos casos. Claro, tem químio, tem raio, tem outras opções, mas em geral tumores intracranianos acabam indo para a cirurgia. E aí o nosso foco é como eu vou tirar esse tumor sem causar dano. Tá? E hoje a gente tem tecnologia para isso, né? Hoje a gente tem uma série de ferramentas, como por exemplo, neuronavegação. Eu alimento um aparelho que eu boto a ressonância do paciente ali e conecto ele em sensores no paciente.
eu sei dentro da cirurgia onde eu estou em cada momento. Nossa, que legal. Então eu posso tirar o tumor e aqui não, aqui eu sei que pelo conhecimento da anatomia, né? E aí a gente vai do básico ao tecnológico, porque não adianta ter a tecnologia e não ter básica. O conhecimento do básico, que é o que a gente passa para os alunos ali na Unesc, né? Exato. Tá? E eu dou esse exemplo para eles. A gente sabe, opa, aqui pela anatomia, onde eu estou vendo na tela ali, é a área da fala. Tá reagindo ali, tá pegando ali. Eu não posso, essa área aqui eu tenho que abordar, esse tumor eu vou por outro caminho, eu vou pelo outro lado. Um lugar que dê menos danos, menos sequelas, exatamente. Enfim. E esse aparelho, por exemplo, esse tipo de cirurgia se faz aqui Sim, em cima também? Nós temos o aparelho em todos os hospitais aqui, tanto no São João Batista como no São José. Essa eu ainda não acompanhei. Não, vai um dia lá acompanhar a gente. Eu quero acompanhar de perto, hein, doutor? E outra tecnologia que a gente usa é monitorização. Nós botamos sensores nos músculos e nervos do paciente, o paciente está dormindo, né, está lá anestesiado, e agora é uma questão funcional. Eu estou tirando esse tumor e, de repente, esse sensor diz, você está mexendo na zona motora aqui, você está perdendo o braço. Ele diz exatamente. Mesmo com ele anestesiado, ele tem uma resposta de eletromiografia, digamos. Exato, é uma eletromiografia transoperatória, né? Que legal. E ele diz, você está perdendo a mão desse paciente, a mão esquerda. Opa, aqui não posso aqui chegar. Eu não posso ir, eu tenho que ir para o outro lado. Então, isso é tecnologia a serviço. Gente, que maravilhoso. Essa eu não paciente, conhecia, né? não. Adorei. Legal. Então, e aí a gente previne um dano. Né? Previne um dano. Um não, vários, né? Vários danos, exatamente. Porque tu consegue ser minimamente invasivo, mesmo estando lá dentro do cérebro, minimamente invasivo. Mas essa seria uma cirurgia aberta, ou não essa também é por aberta. vídeo? Aberta. Não, essa é aberta. Mas essa mesmo é assim com menos danos, porque tu não vai perder um neurônio importante. Exato. Se você entra numa sala de neurocirurgia hoje, é uma ficção científica, né? Porque você está com um microscópio, que também é para você acessar de maneira minimamente invasiva, você tem neuronavegador, você tem monitorização, você tem uma série de ferramentas, né, que te ajudam a entregar o melhor para o paciente. Né? Que maravilha, né? Assim como a neuromodulação na reabilitação, são ferramentas que você está ali para ampliar, né, o teu poder terapêutico. Né? Mas, claro, sempre o profissional é o protagonista. Né? E isso aí a inteligência artificial não consegue... Dificilmente vai nos substituir, né? Eu penso exatamente igual. Eu não tenho medo não da inteligência artificial. Eu acho que ela está aí para somar. Desde que a gente também saiba utilizá-la, né? E que também que a gente possa usar da nossa capacidade de seres humanos, que é inigualável, né? A empatia, é uma escutativa, é o olhar realmente para esse paciente, o olhar para a família, para a clínica. Eu sei que tu também é um profissional que olha para essa família como um todo. Sim. Todos os nossos pacientes em comum falam muito bem de ti. Amém. É um carinho que eles têm. É que eles são suspeitos para falar também, porque, como eu te falei, a maioria deles se torna meu amigo, entendeu? Então, não tem como falar mal. É porque eu imagino que eu como reabilitação, eu já vejo, é imenso o meu prazer de ver uma pessoa que não falava falar, uma pessoa que não comia voltar a comer, né? É inigualável, assim, olhar a satisfação dos pacientes voltando a botar um alimento na boca depois de meses de gastrostomia ou de sonda naso, de uma internação prolongada. Ai, literalmente sentir o sabor da vida de volta, né? E a fala, a mesma coisa, assim, de pequenas palavras. Às vezes o paciente volta a falar o próprio nome, ou fala o nome do filho ou do pai, e é aquela sala, aquela casa que enche os olhos de lágrimas de emoção, né? E pequenas conquistas, assim, ao longo de um processo que a gente sabe que é tão sofrido, doloroso, longo, né? E sempre com expectativas, porque em se tratando de neurologia, a gente imagina que vai chegar em algum lugar, mas algumas vezes também não chegamos, né? E outras chegamos muito mais longe. Então é um conjunto. Mas eu imagino que eu, no processo de reabilitação, já tenho esse prazer. Eu imagino você, numa emergência, chegar um paciente para você que está ali entre a vida e a morte, literalmente, e você devolver a vida desse paciente com uma boa qualidade, em que o teu conhecimento, a tua técnica e a tua tranquilidade também, porque eu imagino que na hora da emergência a adrenalina pega, mas ao mesmo tempo, com muita sabedoria, conseguir trazer essa vida de volta, assim, deve ser algo... Não existe como um paciente não ser grato a um profissional como o senhor. É surreal, assim. Eu escolhi fazer neuro por causa disso, por causa dessa sensação. O pessoal brinca, né? As piadas... Toda profissão tem suas piadas, né?
e que o neurocirurgião, ele não se acha, ele tem certeza que é Deus. O que é só uma piada, porque o que acontece? A gente participar desse processo faz a gente se sentir perto, assim, minimamente perto do que Deus representa para nós, né? Então, longe né, isso é só a piada mesmo, mas é só para fazer um contraponto de que poder participar de um processo terapêutico, né, sabendo que você está ajudando, salvando uma vida de fato, diminuindo sequela, isso não tem gratificação melhor e faz a gente se sentir muito mais humano, se sentir diferente, né? Sabendo que, de fato, você é só um instrumento, não é, né? Não pode ter arrogância e pensar que... Eu sempre digo, e todas as manhãs eu agradeço a Deus e sempre peço, e ontem ainda foi muito legal, Theo, a gente sempre reza à noite, né? E na hora da nossa oração ele disse que Deus continue nos usando, né, mãe, de instrumento aqui na Terra. Exatamente. E é isso, e eu sempre peço todas as manhãs e agradeço à noite que Deus possa confiar sempre em mim e que possa me usar de instrumento aqui na Terra para fazer o bem. E olha só que trabalho bacana da gente, né? Meu e teu, né? Quanto mais a gente trabalha, mais a gente se aproxima de Deus, né? Mais a gente se sente perto dele. Sente a presença dele, né? Exatamente. Porque numa cirurgia como essa não existe como não sentir a presença de Deus, né? Exatamente. Porque se ele de fato não quiser, a gente não consegue resultados, né? Até porque... É porque ele que nos permite você não fazer. Exato. Quando o paciente chega na tua frente, você não determina destino. Não. Você faz a sua parte, você faz o melhor que você pode fazer e você vai fazer, né? Vai fazer tudo com excelência, né? Aí. O destino, o desfecho, quem é ele que decide, né? Então, é isso aí. Eu acho que é uma entrega. Eu acho que é por isso que os nossos trabalhos, eles se encontram muitas vezes. Os pacientes acabam vindo de mim para você ou de você para mim, por uma aproximação de ideais, né? De entrega, de um profissionalismo de verdade, de excelência. Eu lembro a primeira vez que eu te vi pessoalmente foi no jantar do Josué, né? Sim. E já tinha ouvido falar muito bem deste médico maravilhoso que salva vidas aqui em Criciúma. E somos abençoados em tê-lo aqui em nossa cidade. E aí ele disse, olha, mas neuroexcelência é um nome pesado, né? Tem que ter força, tem que ser, porque nós vamos entregar excelência, doutor. Nada falou menos com do que firmeza isso. ainda. E é isso, não foi? E aí ele disse, agora eu gostei, não foi? Aí tem verdade. É verdade. A gente pode, né, a gente pode errar também. Eu acho isso importante, somos seres humanos, né? Talvez em algum momento a gente possa dizer assim, nossa, eu podia ter feito isso e não fiz. Ou sempre estar em busca de algo novo. Então, obviamente, o que eu entrego hoje não será o mesmo que eu vou entregar daqui um mês, daqui 2 ou daqui 1 ano. Porque eu estarei sempre em busca de mais. Então, se eu me comparar 1 ano atrás, hoje eu tenho muito mais excelência do que 1 ano atrás. Mas eu nunca estarei parada no tempo e no espaço. Eu estou sempre em busca de mais para continuar entregando excelência, né? E o seu trabalho não é diferente. Obrigado. A gente tenta fazer o melhor, a gente faz o melhor, não só tenta como faz, eu tenho certeza disso. Os nossos pacientes nos dão um feedback muito bom, né? E estamos felizes fazendo o que estamos fazendo. Que bom. Para a gente encerrar, uma frase, uma dica, uma orientação para as pessoas que estão nos ouvindo. Olha, eu vou deixar uma frase que meu pai sempre me falou. Meu pai faleceu faz pouco tempo, faz uns 3 meses, e uma frase que ele sempre falou: sempre que você puder, faça o bem. O bem para os outros, o bem para você, né? Mas faça o bem. Com isso, você vai estar sempre no caminho certo. Amém. Vai sempre dormir com a consciência tranquila. É isso aí. Mais uma vez, obrigada pelo seu convite. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu espero que cada um de vocês que esteja nos assistindo gostem e compartilhem, porque a informação, ela sempre salva vidas. O conhecimento salva vidas. A partir de uma informação como essa que você teve aqui, às vezes você vai encaminhar para alguém que está precisando de um acolhimento ou de uma orientação técnica, vai procurar ajuda da melhor forma possível e vai se beneficiar disso. Este é o nosso objetivo aqui na Neuroexcelência, com tantos podcasts que a gente tem trazido aqui para cada um deles. Mais uma vez, obrigada, doutor. Obrigado, Cíntia. À disposição.